Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, eu queria fazer um convite para você. Quero que você, que está aí me escutando, considere que ser um profissional de saúde exige de nós uma série de habilidades importantes e que, portanto, precisamos ser pessoas também preparadas, diferentes, consideradas aí pela sociedade como pessoas de confiança, como pessoas que podem escutar, que podem nos ajudar a refletir. E mais do que isso, em muitos momentos, profissionais de saúde vão para as correntes misteriosas que fluem subterrâneas de cada ser humano. E nesse sentido, eu quero convidar uma pessoa que eu tenho a honra de conhecer presencialmente, já tomei coffee break com ela, que hoje em dia, nessa vida de internet, quando a gente conhece alguém presencialmente, a gente pode se gabar. Quero apresentar para vocês a professora Ieda Aleluia, da Escola Baiana de Medicina, que eu trouxe hoje para conversar com vocês e comigo a respeito de como a arte pode influenciar na formação de profissionais de saúde. Professora Ieda, roubei uma frase que você usou na live do CBDE, um pedacinho, e vou deixar você se apresentar para todo mundo. Por favor, seja muitíssimo bem-vinda. Oi, Ana Maria, obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão ouvindo, né? É uma experiência muito legal estar aqui com vocês. Realmente você roubou, né? Porque e aí prova que de uma forma ou de outra Jung chegou por aqui, né? Eu E tive que falou buscar para ele em gente. sua honra. Porque é uma coisa da alma mesmo, né? Eu acho que a gente, para trabalhar com o outro, a gente tem que trabalhar com a gente tem que desenvolver esse escutar, tanto do outro, mas também escutar a gente mesmo, né? E eu acho que a arte dá isso para a gente. Então, eu sou um pouco, assim, suspeita, né, para falar, porque é um assunto que eu realmente gosto, sempre gostei, apesar de que tive um período assim de tempo na vida afastada, meio que, né, cortada desse, que é exatamente o tempo de ser estudante, né, de medicina. Eu sou médica de formação, e nessa época a gente não tinha tempo nem tinha estímulo, porque a formação era bem voltada para o técnico, né? Sim. Lógico, eu tive mestres muito bons no sentido assim de humanismo, de tratar bem o paciente, de ver, né, ter um olhar mais amplo, mas no geral, né, assim, eu sempre fui uma leitora voraz, né, aquela menina que andava sempre com um livro embaixo do braço, que quando ia para férias, né, veraneio, na ilha de Taparica, quem conhece a Bahia, Ai, quem que conhece delícia. Salvador, né, atravessa a Baía de Todos os Santos e chega lá. Eu ia para casa de meu tio e ele me deu um presente uma vez, que foi um presente que eu fiquei mais feliz, né? Ele me levou, a gente saía para passear de tarde. Eu sou contadora de história, tá? Assim, Por gosto de contar uns favor. causos. E aí a gente ia passear às vezes de tarde, né? E ele me levou até a biblioteca da ilha. Tinha uma biblioteca lá na ilha de Taparica, super bonitinha, assim, a casa. Eu falando aqui, eu estou vendo de novo, né?
com árvores ao redor e tal. E ele disse para mim assim, seu presente é esse, o cartão desta biblioteca. Ai, Então, você gente. pode vir e pegar o livro quando você quiser, o livro que você quiser. Aquilo foi assim, Um né? tesouro, né? Feliz da vida, né? Então, eu pegava os livros, ficava sentada lá no quintal da casa e tudo mais, assim. Tinha as brincadeiras e tal, mas tinha esse lado que eu sempre gostei. Então, eu sempre fui muito voltada para o livro e para desenho também, sempre fui muito de desenhar, de tal. Enfim, de artes, artesanatos, meio desengonçada, mas sempre fui, né? Fazia dança, enfim, né? Fiz balé há muito tempo, então tinha essa coisa, né, da arte sempre permeando. Aí entra, ai, que gatinha linda! Eu sei que você também tem, a dona São Sofia sempre passa quatro! aqui no podcast para dar um oi. É, que bom, né? E aí, quando eu entrei em medicina, eu que li, assim, muito, eu passei a ler quase nada, porque não Aconteceu o dava mesmo tempo, comigo. né? Não dá tempo, você não tem estímulo. Parece até, na época parecia até assim um sacrilégio, né? Você dizer que estava usando o seu tempo de estudo para ir no cinema, para assistir um filme de arte, para ler um livro, né? Então, assim, então eu ficava meio tolhida e isso reduziu bastante. Mas depois eu fui voltando devagarzinho, né? E quando eu fui ensinar, inicialmente era aquela coisa bem técnica, mas eu sentia que faltava algo. E aí eu sempre conversava. E aí você falou da sessão que você faz, né, com os meninos do seminário, que tem. Eu me lembro que a minha primeira turma de alunos que eu tive, eu estava no mestrado e a gente tinha que dar aula como mestrando em didática, né, em metodologia, a gente tinha que dar aula, tinha uma turma durante o semestre. E eu fazia, às vezes, encontros com eles, que era de cine debate, para a gente discutir sobre relação médica-paciente, sobre alguns aspectos, assim, que... E era muito legal, eles gostavam de fazer na casa de um, na casa de outro, fazia pipoca, encontrava, às vezes, em lugares... Hoje a aula vai ser em outro lugar. Olha que Aí ia bacana. para outro, ia para outro canto, e a gente fazia discussão ali e tal. E as pessoas diziam assim, mas isso você faz, e dá certo? Eu digo, dá super certo, né? Mas, enfim, mas era meio excêntrico, né? É isso quando eu estava no mestrado. Aí, quando eu fui para a Baiana, inicialmente, assim, a Baiana ela tem uma coisa, assim, com a arte já, né? Ela tem várias atividades, assim, durante, né? E que eu fui conhecendo e que, de uma forma ou de outra, vai lhe liberando também, né? O Então, ambiente é mais propício, né? é mais propício. Então, assim, você tem agosto das artes, antes da pandemia mesmo, né? Agosto das artes. Então, os estudantes faziam apresentações, decoravam com artes deles mesmos, que poderia ser poema, poderia ser um desenho, poderia ser coisa. Quem tocava tinha um cantinho para, né, fazer, tinha mostra, tem até hoje, né, a mostra científico-cultural, que também, Olha né, que tem legal. um espaço para... E tem um fórum pedagógico para os professores, que também tem uma ligação muito forte com a arte, né, dentro da formação do professor. Então, não desassocia isso, não desmerece a arte. Então, a gente vai, assim, por que não usar um pouco de arte? Então, uma música para trabalhar um determinado assunto, então fazer ela como, vamos dar o gatilho e ouvir essa música, ou então um videozinho, né? Pegar um pedaço, né, de uma cena de um filme, um poema, um texto de um livro, e aí a gente ia fazendo, né? Ia fazendo. Por exemplo, seleção de monitor. Ah, Eu fazia, tinha prova, múltipla escolha, né? Aí tinha a segunda parte. Eu botava uma frase, né?
de literatura e tal, e pedia para eles escreverem sobre aquilo. Aí eles olhavam assim, era presencial, né, na época, aí eles diziam assim, professor, o que é que isso tem a ver com semiologia? Eu disse, tudo, tudo a ver, Você estava, né? na Então, verdade, investigando o perfil de cada um o deles, perfil né? de cada um e ver como é que ele lia aquilo, né? Se ele já Uhum. conhecia, se ele já tinha visto em algum lugar. Aí perguntava, e aí tinha uma outra pergunta também que eles ficavam enlouquecidos, assim, era, qual é o seu sonho na vida? Não, eu quero ser médico, eu quero isso. Não, não. Sonho assim, fulano, Beltrana, você, pessoa, o que você quer ser? O que você, né? Aí Nossa, eles olhavam ficam assim, doidinhos. nunca ninguém perguntou isso. Então, assim, a gente tentava fazer de uma forma, né? E sempre ia introduzindo e colocando aula de semiologia respiratória, você é físio, tomara que você goste da parte Eu respiratória. lembro algumas coisas. Pois Sibilos, é. eu lembro. Aí eu usava, às vezes, eu começava a aula lendo poemas de Manuel Bandeira, Pneumotórax, Ai, tudo a que é ver. uma aula é um poeminha curtinho, mas é uma aula de semiologia, né? Fala de tudo. Aí eu disse assim, aí eles davam risada e tal, mas ao mesmo tempo diziam assim, pô, tipo, nunca pensei que podia, né? E aí a gente ia fazendo esse tipo de coisa. Quando veio a pandemia, aí a pandemia foi né, uma caos, A pandemia, de então, forma geral, roubou a beleza muito da vida, né? Assim, isso. os shows, o Uhum, cinema, os encontros culturais todos. Ela isso. tirou da gente, assim. Muitos É, músicos ficaram em situação financeira muito difícil no muito início, precária, né? pessoal do teatro, Isso. vários lugares mesmo fecharam, inclusive por Uhum, conta disso, né, Ida? A pandemia é, tirou a beleza, a gente viveu tempos que tudo era muito duro, a gente estava uhum, muito amedrontado, muito preocupado, com e aí levou certeza. de nós essa coisa. É, Nem o show do Roberto Carlos transmitido na televisão salvou a gente direito. nada. Pois é, verdade. Antes da pandemia, a gente tinha introduzido a simulação, Hum, né? Começado a simulação usando atores. E esse contato dos atores com os professores e com assim, o preparo do caso, do cenário, isso já deu assim uma mexida nos professores de dizer assim, puxa, porque é uma companhia de teatro daqui da Bahia, né, que chama Griot, então eles trabalham com a gente lá na Baiana, e eles diziam assim, tá, o caso tá ok e tal, a gente precisa saber os termos e tal, mas a gente precisa criar a personagem. Eu quero saber quem ela é. é. E aí aí a gente parava a dizer assim, ué, olha só. Então assim, então isso já deu uma, né? E aí veio a pandemia, no início a gente ficou realmente muito desestabilizada, acho que a palavra é mesmo essa, tendo que Uhum. reinventar, tendo que reaprender e aprender muitas outras coisas. E aí, lógico que a arte ficou meio, né? Uma. Mas, e aí eu vou falar bem muito dessa experiência da Baiana, depois eu falo um Legal. pouquinho da UNEB. A gente já tinha iniciado em 2019, para o primeiro semestre, um módulo que era de autocuidado, né? Saúde mental e autocuidado, e que envolvia os rodízios de desenho, música, narrativa, literatura e meditação. Isso para o primeiro semestre. A gente já tinha introduzido meditação também no quinto. Isso como carga horária, Com carga horária obrigatória. Todos os alunos passavam. Então, a gente dividia eles rodiziavam, ficavam acho que 4 ou 5 semanas em cada 4 semanas em cada rodízio,
né? Uhum. Então, no primeiro semestre. A gente chegou a fazer um trabalho depois para ver eles depois indo para o segundo semestre, como é que Sim, eles claro. viam aquilo, foi bem interessante, né? Então, a gente já estava nesse movimento. Aí veio a pandemia, a gente passou isso para o virtual, então, a grande coisa era como é que vai ser isso no virtual. Funcionou, funcionou. Era realmente, assim, quase que uma válvula de escape também. E a gente viu que o internato estava muito doído, muito sofrido, porque para formar, e aí não ia formar, ia atrasar. No início, tudo parou, inclusive o internato, né? Porque não Foi tinha mesmo. como. E eles têm essa coisa, né? E ainda estão, assim, inclusive pagando a formatura, anos, a família fazendo um Tudo. sacrifício. E aí você fala, Então, não, não vai ter festa também. não Nossa. pode. Foi muito sofrido, foi muito duro. Então, a gente. E também, assim, e a própria carga horária. Então, o que fazer? Então, a nossa reitora, né, a doutora Maria Luísa, ela já vinha assim, deu a ideia, tinha as optativas, e dentre as optativas, ter algo desse eixo mais humanístico. E aí veio o de Medicina e Arte, que inicialmente era muito voltado para o desenho, com a mesma professora, que é do primeiro semestre, né, que é Iris, é uma grande companheira, grande parceira, né, nisso. E ela começou, a gente conversou, discutiu, me botaram para ser meio a ponte para acompanhar ela e tal. Eu comecei a acompanhar as aulas, mas assim, ela e a gente bolou mais ou menos o que ia, e foi bem interessante. Tinha outros módulos, outras optativas, tipo espiritualidade, medicina, tinha meditação também, Uhum. para tentar dar momentos não só de respiro, mas de uma reflexão diferente sobre o que estava acontecendo e o que profissão, enfim, né? E aí seguiu e eu fui acompanhando, e aí a gente resolveu acrescentar, acrescentar literatura, É, juntar desenho e literatura. Por quê? Primeiro porque eu adoro literatura, né? Então, assim, eu gosto de ler, como eu disse no início, e eu tinha voltado a ser não tão voraz, mas bastante, né? Assim, com a leitura. Eu tinha feito um curso online, aí vem as benesses da tecnologia, né? uhum. De medicina e literatura na Universidade de Lisboa, né? Com a Que professora Isabel incrível. Fernandes e tal. Foi assim, uma experiência fantástica de ver coisas que a gente fazia meio intuitivamente e não tão formalizadamente. Então, mais assim, deu mais respaldo, deu mais, É. né, força, Coragem. coragem e mais instrumentos também, né? Sim, Mais ferramentas para a gente poder trabalhar. Na UNEB, a UNEB parou mesmo, assim, né? E aí o retorno foi com cuidados assim, você faça algum curso, é uma oferta especial, extraordinária, a gente chamou, como a UFBA também foi. Aí eu e minha colega, professoras de semiologia, como é que faz semiologia à distância, assim, é. a parte prática, né, de habilidades, exame, tem como? Aí a gente fez assim, vamos fazer um curso com as nossas amigas de letras, do grupo da gente de medicina e literatura, Ah, vamos fazer um curso de medicina e literatura. E a gente faz um curso de extensão nessa oferta extraordinária. E vamos ver. E foi assim muito legal. Nós tivemos assim alunos de letras e alunos de medicina de vários momentos, né, do curso. E as aulas eram
comigo e Maristela e Nelma, que é de letras, então a gente escolheu contos, que eram coisas mais curtas, né? E a Sim. gente fazia as ligações e as discussões. Aí eu fiz assim, poxa, funcionou tão legal, foi uma coisa tão boa, de reflexão, de estimular as pessoas a lerem, de mostrar às pessoas que existem, né, outras coisas e como a gente pode trazer mundos, olhares, experiências via literatura. Aí eu disse, virei para a Iris e disse, Iris, vamos juntar desenho e literatura? Ela, vamos, vai ser muito bom. Aí a gente juntou, entendeu? A gente juntou. Eu A fico gente imaginando vocês maquinando as coisas. E online, assim, né? Sim. Faz um Zoom, vamos discutir. E a gente fez, né? Trabalhando, escolhemos alguns contos, alguns trechos, e aí fazia a leitura, eles liam previamente, fazia o desenho, relacionando com o que tinha lido, com o que tinha tocado. Poderia ser não do texto em si, mas do sentimento que suscitou. E Uhum. depois a gente pedia para eles escreverem, né, um texto de 55 palavras. Aí vinha aquela coisa assim, treinar a síntese, a escolha das palavras, Oh, tudo que cinquenta e você... cinco palavras é pouco pra caramba. Mas é um exercício, É, sabe assim, do essencial, da palavra escolhida, que é muito a ideia bom, principal, né? é, e que tem tudo a ver quando você tem tudo a ver com a gente da área de saúde, né? Quando você vai Sim. escrever, que você tem que fazer, às vezes, uma A escrita. documentação do paciente. Não pode ser um Isso! livro. Mas também não pode ser uma coisa, né, feita ativamente, sem pensar, né? Uhum. Então, eu usei uma palavra que não é, não, eu usei uma palavra que não é portuguesa. Não, Ativamente é o oposto, mas tudo bem. Enfim, não, tá tudo certo. tudo certo. Tudo certo. Depois que eu pensei aqui. Então, assim, foi muito legal, né? Lógico, é uma optativa, então tem um viés. É diferente, por exemplo, a do primeiro semestre, que é de Uhum. todo mundo passa, tem que passar. A que a gente oferece no internato, ela é optativa. Então, vai ter o viés do aluno que tenha mais ou menos Uma interesse inclinação natural para essas natural coisas. para aquilo, né? E às vezes eles preferem, principalmente porque eles estão mais para terminar, né? Eles preferem uma coisa, às vezes, um pouco mais técnica, um pouco mais, né? Mas a gente tem os desgarrados, né? Assim, felizes que aparecem e que a gente Abraça e aconchega, acolhe. abraça e acolhe. E às vezes a gente amplia, a gente teve um semestre que a gente ampliou assim como extensão. Então, se tivesse de outro curso, né? E de outro momento do curso de medicina que quisesse participar, que viria, né? É. Então, isso amplia também, né? Mas é uma experiência muito boa, viu? Eu Muito estou boa. aqui pensando um milhão de coisas. A primeira coisa que eu queria comentar é isso, que Hum. você acabou de falar, da coisa da extensão. Uhum, Principalmente os clubes de leitura dentro das universidades sempre foram atividades de extensão, naturalmente, assim, né? O uhum. berço dos clubes de leitura, e não estou falando de clube de leitura de artigo De científico, artigo, os não, journal clubs, não, é literatura mesmo, literatura, como de tem todas as na características. Unifesp, por A exemplo, USP com tem Labum, vários, a USP também tem, exato. mas sempre ficou na extensão. E sempre foi Uhum, muito mais essa coisa, clube de leitura mesmo. Lê, discute, não tem é, outra produção artística como é o desenho. Aí a uhum. outra coisa que eu queria falar, eu vi um vídeo tão maravilhoso esses dias, eu estava fazendo um curso de anotações visuais. Ai, que legal. E aí, por quê, né? Por que usar ilustração para quando a gente está estudando ou querendo colocar as nossas ideias, externar as nossas ideias? E aí ela passa um vídeo e no vídeo vem escrito assim a palavra, tá tudo preto e vem escrita a palavra árvore.
E aí a pessoa que está no vídeo fala assim, qual foi a primeira coisa que veio à sua mente? E é a imagem de uma árvore. Porque o Uhum. cérebro humano, ele entende imagens. É o Tanto que que Jung tem... fala, né? É, tanto que tem... A linguagem da psique é imagem. É imagem. Imagem. Tanto que tem algumas disfunções cerebrais, pós-AVC, outras lesões cerebrais, que a Uhum. pessoa olha o objeto, ela sabe o que é e não consegue nomear. Nomear, exatamente, a afasia de Wernicke. A É, gente tem isso, né? porque a primeiro É, registro das coisas para o cérebro, o córtex visual é muito mandatório no cérebro, né? é. E aí eu fico pensando, a gente está falando dessas coisas e as pessoas podem estar pensando, ah, mas é desenho. Não, gente, tem uma base Não, neurofisiológica de aprendizado violentíssima dentro desse negócio. não, tem uma base, isso me faz lembrar também, tem um filme que chama Imagens e Palavras, que é fantástico, assim, porque Ah, se eu fala, já né? Uma vi. imagem vale 1000 palavras, e é uma guerra entre É, o professor de literatura e a artista plástica, né, e esse tal. filme é E no ótimo. final, esse filme é muito bom, porque mostra, né, como as coisas podem estar interligadas e entrelaçadas. E aí, indo assim, indo em Jung, Hillman, tal, é a linguagem da psique, né, da alma, é imagem. Então, se a gente pensa assim, no início era o verbo, e o verbo fez-se homem, no início era a imagem fez-se verbo, ou coisa herética, mas enfim, e depois o verbo fez-se homem, é mais ou menos isso, porque antes era, né, o caos, em todas as É. mitologias, o caos, e aí daqui a pouco vem uma imagem. Aí, a partir dessa imagem, vem as nomeações, Uhum. vem, né, e tal. E quando você trabalha, e aí assim, você também tem duas coisas assim que a gente hoje discute muito na a arte, ela tem uma função, a função de nos tocar, a função de nos afetar. Não necessariamente gosto, né, uma arte boa, uma arte ruim, não é isso. Mas assim, eu uso a arte de forma utilitária ou eu uso a arte pela arte? O ideal é usar a arte pela arte, É. porque a gente tenta. Lógico que quando você traz isso para o acadêmico, você Tá, traduz tá usando como ferramenta, tá como usando ela ferramenta. tá sendo Você está utilitário. tá sendo utilitário, mas é um utilitário que não é porque tem que ser utilitário. Você quer muito mais que aquilo promova essa reflexão, essa sensibilização, essa abertura de olhar, né? É uma educação de sensibilidade, né? Então, assim, que não tem uma utilidade, como diria, né, Manuel de Barros, né? Essas insignificâncias, né? Eu gosto das insignificâncias, eu gosto das coisas pequenas sem utilidade. É isso, é arte, né? Então, pegar parafuso, porquinha, que não serve para nada e usar. É. Mas quando a gente mostra para o aluno assim que para você desenhar, você tem que ter uma mão firme, você tem que ter um senso de observação, você tem que ter, ó, chegou o bebê aqui para É, chegou. visitar. Gente, É, esse é um podcast de gatos. com Acostumem-se com certeza. isso. Tome seu Exato. antialérgico e viva E feliz. pronto. Escuta a gente. Escuta a gente, exatamente, o Rafa. Aí, assim, quando você trabalha com aquarela, né? Nossa, é super difícil o controle das Então, camadas para intensificar a isso. cor. Então, assim, aí você diz assim, aonde eu tenho controle de verdade? Então, você diz assim, calma, que é o que a pandemia, né, também poderia ter mostrado para a maioria das pessoas. Deixa eu abrir aqui para ela. Ai, peraí, bebê. Pronto, só um pouquinho, tá? Gente, donas de É, gatos são assim. A gente são prioriza o assim, gato, desculpa. é, é verdade. Desculpem os ouvintes, mas, enfim. Então, assim, você vê que, por mais que você faça certinho, a água escorre, a cor não fica totalmente igual, você não consegue reproduzir exatamente igual que você fez.
Então, isso faz uma reflexão, que se a gente transporta para o dia a dia da gente, de profissional da saúde, de estudante, de professor, que não tem como a gente não refletir sobre o que a gente está fazendo, né? De não ver que não dá para ficar muito rígido, não dá para ficar só na técnica, a técnica só não basta. Você precisa da técnica, mas ela vai além, tem algo que ultrapassa aquilo. E eu acho que isso é a arte, né? E é uma forma também de você, naquele momento, a atenção, quando você está desenhando, quando você está escrevendo, imagina você tem que escrever 55 palavras, isso aqui. Então, você para, você foca, você centra. Quem não medita, quem acha que... É uma forma de meditação. É. Meditação na ação, mas é uma forma. Então, assim, né? Além do que, é muito divertido, gente. É muito assim. Você sai, você termina, você está mais leve, você, né? Você se desafiou em algo, você produziu algo que toca as outras pessoas, ou pelo menos toca você. Lhe tocou, lhe mexeu, né? Lhe tirou do sério um pouquinho, no bom Verdade. sentido. Então, acho que é isso. Você sabe, Eda, que você está falando, eu estou lembrando aqui várias coisas, né? Logo que eu cheguei na USP aqui em Ribeirão Preto, a gente tinha um professor da Filô, Hum, lá da Física Médica, e hum, ele fazia toda sexta-feira à tarde, era uma mostra de cinema internacional, e a gente olha, ia para essa sala para assistir, e era aberto, tinha aluno, tinha professor, tinha funcionário, quem tivesse livre naquele horário. ia. E ele que fazia a curadoria dos filmes. Uhum, E eram filmes belíssimos, todos assim, totalmente fora do circuito de cinema, todos internacionais. Eu lembro de ter uhum. visto filme polonês, filme russo, tcheco, e Que ele às vezes a gente não sabe escolhia. nem o que, né? A gente nem Imagina. conhece direito o que se passa na vida dessas Pois é. pessoas, a cultura delas, né? E naquele momento a gente estava lá e a gente tinha essa oportunidade de ver um lugar diferente, uma cultura Uhum, diferente, é, inclusive para criar arte. E, exato. de novo, essas coisas todas muito lá isoladas ou muito atreladas exclusivamente à extensão. E é uma pessoa, E né? a uma pessoa, uma iniciativa livre também, não Isso. sistematizado como oportunidade de ensino, com um Uhum, objetivo, por é, exemplo, de melhorar relações humanas, comunicação, isso. integração. E a gente Uhum, pode usar para tudo isso, né? para tudo isso. E aí você pode escolher qual é a linguagem artística que você quer. Então, assim, Uhum. você pode trabalhar com filme, você pode trabalhar com literatura, você pode trabalhar com desenho, com música, né? Com o próprio teatro. Então, com a escrita, né? A escrita criativa. Então, assim, tem N coisas. Lógico que você escolhe aquilo que você está mais afeito, né? Onde você, para também não ser um motivo de tristeza e de sofrimento, longe disso, Sobrecarga. de sobrecarga e tal. Mas quanta coisa você pode trabalhar na discussão de um filme. Eu me lembro uma vez, numa dessas mostras científicas lá na Baiana, eu fiz uma oficina para trabalhar sobre morte, né? Que é outro tema assim que eu adoro. Então, fiz o mestrado nisso, né? Nessa área. E aí, eu peguei um filme que é Minha Vida Sem Mim. É um filme Isso eu belíssimo, não conheço. muito bom. Se você encontrar, acho que dá para encontrar fuxicando aí na internet. Vou procurar. Eu tinha o DVD, não perdi esse DVD, eu não sei, eu já procurei em tudo quanto foi canto aqui, mas, enfim. E é um filme assim que fala da morte, fala da relação médico-paciente, da relação interpessoal, com família, com filho, com mãe, com marido. Fala
desse diagnóstico para a paciente, para ela entrar e ela ver assim, ela se conhecer, ela se permitir, ela ver coisas que ela antes ela nunca tinha parado para pensar, né? E aí a gente fez uma dinâmica de discussão, né? Com isso. Foi assim muito rico, muito rico. E a gente trabalhou tudo isso, quer dizer, temas pesados, temas duros, né? De uma forma leve, de uma forma suave e de uma forma que as pessoas se envolveram e envolveram o sentimento, porque a gente estava trabalhando com a subjetividade de cada um. Então, não era a resposta assim, só do racional, não era só o técnico, né? Era de uma forma ou de outra a gente trazer isso. Foi como também você pegar um conto, a gente trabalhou um livro, um livro curtinho de Drauzio Varela, que é O Médico Doente, quando ele conta uma experiência dele, né? Ele doente, internado no hospital onde ele já tinha sido médico. Antes dele começar a correr, não é? Essa história? Exato. Gente, então assim, a gente discutiu assim, tá, e se fosse com a gente? Então, você trabalha empatia, você trabalha o deslocamento de si para o outro, né? Você trabalha refletir sobre quem é você e o que é que você anda fazendo. Quando você dá uma notícia para o paciente, como é que você dá essa notícia? Então, assim, tantas coisas que você pode trabalhar com um conto ou com um livro curto, né? Uma coisa assim. Exato. E é Então, engraçado que você estava falando, né, do professor ser mais afeito a essa modalidade. Uma coisa, por exemplo, aconteceu comigo na graduação. A nossa professora de psicologia mostrou para a gente, fez a gente assistir com ela o The Wall, sim. que é uma história que conta, né, do desenvolvimento, assim, dessa condição psiquiátrica do ator principal. E é diferente, lógico. Ela podia passar o filme, a gente discutir, né, mas não. Aí ela conta em que época do ano foi, em que época da história foi gravado o filme, quem eram os atores, quem era o diretor, como é que isso se relacionava com a música, né, e o álbum The Wall. Então, imagina, eu não esqueço isso. Isso não vai embora da minha memória. Não vai embora. Não vai. E aí, a outra coisa que eu queria comentar, né, para quem é professor e lembrar desses ganchos para suas aulas. Uma coisa é você falar de uma condição neurológica degenerativa. E aí você diz, no mundo tantas pessoas assim, assim, assado, sofrem, tem isso, esses são sintomas, tarará, tarará. Outra coisa é você sentar para assistir aquele filme que a professora tem... Para Sempre Alice. Para Sempre Alice. Maravilhoso. Porque você vê uma pessoa passando pela experiência e o aluno, ele não vai esquecer o impacto que tem na vida de uma pessoa que é professora, ter aquela condição clínica de se esquecer, a angústia dela de pensar numa estratégia para, se chegasse a um determinado momento e ela quisesse tirar a própria vida, como ela ia fazer, né? E as discussões éticas que podem ter que você sobre tem. isso. Exato. E aí suporte familiar, tudo. Dinheiro, né? As condições financeiras. Tudo. E aí sai daquele número, que é um número, uma porcentagem. E passa a ter uma fisionomia, uma história, um contexto. Porque né? as pessoas não são feitas de átomos, as pessoas são feitas de histórias. De histórias, exatamente. Roubei mais uma frase da professora Ieda. Essa não é minha, eu roubei também. Essa a gente, Eduardo Galeano fala, o Mia Couto também fala de um outro jeito, mas ele fala assim também. Mas as histórias, né? As histórias ligam muito a gente, a nossa memória, a essa coisa da identidade de alguém que está doente, não o número da doença. Isso. Tem um livro
de Oliver Sacks, muito Adoro, legal. tenebroso. Você tem O Homem que Amo, Confundiu a Sua Mulher com o Chapéu. amo, foi o primeiro dele que eu li. Pois é, maravilhoso. Quantos exemplos ali você tem para você trabalhar, dar uma aula de neurologia, né? Juntar neurofísio, Fono, TO. psiquiatria, fono, TO, e discutir junto na história, porque são histórias reais, assim, que ele Uhum. maqueia para não, lógico, né, não ter o... Mas, assim, são histórias que ele viveu, que ele traz, e que ele escreve de uma forma maravilhosa. Então, assim, é fantástico. Você que é físio, tem... Eu gosto de dança também, né? Uhum. E eu não me lembro agora exatamente se era o Balé de Toulouse ou não sei agora, me perdi, mas assim, eles têm um trabalho que para você abordar a limitação funcional é perfeito, porque eles fazem um trabalho, assim, a peça, né, ou a dança, ela as pessoas com uma amarrada na outra, uma perna Ah, direita de uma amarrada na perna esquerda da outra. Então, você tem que andar no mesmo ritmo do outro, fazer os movimentos. O outro, ele pega e amarra os braços, então ele tem que fazer os movimentos todos. Então, assim, é algo que é muito legal para você ver como é, então, se movimentar sim. dessa forma, Se né? expressar dessa forma. Tem eu vi também uma vez um trabalho de uma dançarina lá em Montreal, e ela vai nos centros, assim, tanto de paliação, como em abrigos e tal, e ela faz a dança, entre aspas, né? Ela dança com aqueles pacientes, Uhum. e ele diz assim, mas como se está muito... Ela fala assim, às vezes só esse movimento da cabeça, às vezes eu pego a mão dele e faço ele vir com a minha, e faço aquele movimento junto com a música. O corpo do paciente, a expressão do paciente muda, e a gente muda também, porque a gente vê possibilidades outras de repente, estar mexendo com ele. Porque eu trabalhei muito tempo em UTI, né? Muito tempo. Acho que minha vida quase toda de formada, assim, Como médica. como médica, né? Trabalhei muito. E às vezes eu olhava a hora do banho, as técnicas, os técnicos, né, de enfermagem dando o banho no paciente. E às vezes eu olhava, e ao invés de eu ver o paciente, eu via um pedaço, assim, sabe? Uma coisa. Não era Um gente, não era mais pacote. um pacote. Que era virado de um lado para o outro, que estubava, às vezes, acidentalmente, ou perdia um acesso, e dizia assim, o paciente perdeu o acesso. Eu digo, foi? Como é que ele perdeu? Se ele está sem se mexer. Porque no banho não olha. Então, aquilo é mecânico. Conversa sobre, pois e o paciente ali. E assim, então, esse é um lugar que precisava muito de ter essas intervenções, porque os próprios profissionais que trabalham, não é que eles sejam ruins, não é que Mas eles sejam, mas eles são... a humanidade da gente num ambiente Vai, duro desse vai se vai, é, desidratando. é muito difícil, né? Você mesmo se protege, às vezes, para suportar tudo aquilo. E Uhum. aí acaba mecanizando a coisa e Sim. fica no automático, vira autômato ali, Ah. e você deixa de ver que aquele paciente é uma pessoa, que tem uma história, e que você tem que ter um cuidado, que às vezes você está mexendo ele pode estar sedado, ele pode estar em coma, mas ele está sentindo dor, e Pode você estar mexe ouvindo, assim, ele pode pode estar estar não falando, mas está ouvindo, ouvindo. mas está ouvindo, né? Então, às vezes eu intervia e dizia assim, gente,
menos, ó, porque o paciente e tal. Aí tinha uns que me olhavam assim, meio estranho, outros diziam assim, ah, é mesmo, doutor, é mesmo, peraí. E aí percebia, né, e mudava um pouquinho. Então, acho que é assim, a arte continuamente talvez ajude a gente a manter a nossa sensibilidade, a nossa humanidade, né? Não se É perder isso. tanto, porque é uma profissão, as profissões de saúde são profissões muito duras. É fácil se perder no dia a dia, É né? fácil, é muito Como fácil. professor também, não é Sim, improvável. de jeito É. nenhum. É muito, porque você entra, né? E hoje, a gente lembrando assim do filósofo Byung-Chul Han, né? Da Hum, sociedade do cansaço e tal. A gente entra numa coisa hum, assim de produção, 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 que se a gente não se der conta, a gente deixa de ter esse olhar contemplativo, é. a gente deixa de ter essa escuta E sensível e atenta. o professor também, eu estou passando, acho que esse momento. Eu estou chegando a 20 anos na USP. Uhum, E há muitos anos, já desde 2009, eu dou a disciplina que eu dou no formato que ela está, assim, de carga horária, de uhum. assuntos. Agora a gente vai passar uma reestruturação, fazer uma mudança, é sempre bom, né? É, Mas há muitos anos eu estou fazendo isso. E às vezes eu me sinto cansada, porque eu vou uhum. envelhecendo e os alunos continuam chegando com aquela mesma faixa etária, com aquelas mesmas. Isso. Ai, professora, tem que escrever a caneta ou a lápis? Ai, professora, entrega hoje ou amanhã? Sabe assim? Não pode digitar, não? Sabe essas coisas assim que você vai ficando mais velho e É. eles que têm a mesma idade. Então não Uhum. é difícil a gente se deshumanizar É, também nessa não é não. relação. Não é nada difícil, porque fica aquela coisa, você realmente envelhece, os valores, as gerações são diferentes, Isso. e Tem os aí conflitos, né, é, intergeracionais, então e assim, não é improvável que a gente acabe se afastando do estudante. Não é isso que o professor quer, a gente se é, importa, a é, gente gosta desse contato, a gente gosta de ensinar, e não tem jeito de ensinar de maneira mais efetiva que com afeto. E eu prefiro que isso. seja um afeto Assim, positivo. também, com certeza. Exato. Aí Total. a gente está, assim, de acordo Ah. total, né? E você sabe, Eda, que eu tava, assim, eu sempre fiz muitas coisas experimentando mesmo. Eu não Uhum, tinha também essa noção de que dava para fazer algo mais sistemático, mais é, intencional. Mas eu tenho uma disciplina aqui, que é optativa, ela chama hum, DOR, Reabilitação com Medidas Não Farmacológicas Conservadoras. que É legal. uma disciplina para falar daquilo que não é medicina. Acupuntura, É, é, práticas toque, integrativas, né? Exato, tá? massagem, Massagem. exercício, tudo isso. E aí eu peço para os estudantes, como trabalho final, a disciplina não tem uma prova, ela tem várias Uhum, atividades, mas tem um trabalho final. Eu pedi para os estudantes lerem um livro, que é a história de uma jornalista que desenvolve hum, cervicobraquialgia, e ela começa a escrever sobre dor e pesquisar a respeito da dor. E tem uma frase ótima nesse livro. Ela diz que ela está no restaurante que ela mais gosta, de frente para o prato que ela mais ama comer. E ela está com tanta dor que ela não consegue aproveitar aquele momento de jeito nenhum. Então, é um livro muito bom para um estudante que nunca experimentou dor, que é muito isso. jovem, inclusive, começar a ter esse contato. E aí eu peço para eles escreverem ao final uma. É um texto reflexivo, um Reflexivo, ensaio reflexivo, reflexivo. e ele chama Quando a Dor Entrou na Minha Vida. Mas Perfeito. veja, eu nunca tinha falado com ninguém, nem trocado uma ideia sobre como isso podia ser literatura, Isso. fisioterapia, comunicação, empatia, sabe? Uhum, E eles vão fazendo isso ao longo da disciplina, eles fazem entrevistas com pacientes. Eles perguntam para o muito paciente o que legal. ele acha que é a dor, como ele acha que a dor dele começou. E eles estão no quarto, quinto semestre do curso Mestre. ainda. Então,
E aí culmina com a coisa do ensaio reflexivo. Alguns vão mais profundamente, outros menos, mas eu hoje também entendo isso diferente. Hoje, a hora que eu for dar essa disciplina de novo, eu entendo que eu vou conseguir, inclusive, guiá-los para essa reflexão de uma maneira mais Sim. interessante, que a gente está estudando muito portfólio e tudo mais agora. Pronto. Que é muito legal isso. É. E é uma forma de você, assim, que é a grande história, né? Valdes mesmo fala, Valdes e Rui, eles falam, né, que a avaliação é o calcanhar de Aquiles, né? Sim. Então, você sempre fica, como é que você vai avaliar coisas tão subjetivas? A avaliação formativa mesmo, é ao longo, né? São as atividades, são essas discussões, na simulação que a gente trabalha, os cenários são muito voltados para a coisa da atitude, né? Então, a gente trabalha com a coisa da demência, mas não só atender a fazer o mini-mental, não. A comunicação com esse paciente que tem um quadro de demência, com a família, como é isso, né? A gente tem um cenário que é de gerenciamento de conflito, então faz o atendimento de um paciente transgênero que foi mal atendido e que quer um outro atendimento e que está muito chateado. Então, você está trabalhando com comunicação, Sim. olhar empático em relação ao outro. E aí a gente pede para eles fazerem uma escrita reflexiva após a simulação, após essa vivência, chega em casa, vamos pensar, né? Escreve. Você tem uma semana aí para escrever e mandar. Então, isso vai contando, né? No curso que a gente fez de medicina e literatura, a gente fez grupinhos, né, de 4 pessoas, 5, dependendo do... E tinha que fazer um ensaio. Eles escolhiam um dos temas, cada grupo ficou com um dos temas que a gente trabalhou, e fazer um ensaio reflexivo daquele tema. Podia usar o próprio texto, o próprio conto que a gente trouxe, mas podia também fazer referência a outras obras, inclusive a pintura, sabe, assim, a outras linguagens artísticas que Escultura. pudessem isso, que pudesse fazer esse casamento dessa reflexão, então, assim, sobre a morte, sobre o envelhecer, sobre o corpo como objeto, né? E foram textos, assim, muito lindos, Não né? duvido. Alguns a gente publicou, tá? Então, assim, tem várias formas de você fazer, né? Nesse de medicina e arte, eles vão fazendo ao longo do curso, né? Então, são 8 semanas, cada semana tem uma atividade. E aí eles começam na sala, eles terminam depois em casa, né? O desenho, a fazer e tal, e aí eles postam com o texto, aí eles vão postando, e a gente vai... aí na aula seguinte a gente sempre começa mostrando a produção deles, né? Como é que ficou o desenho final para todo mundo poder ver e tal. Quem quiser ler o texto, Que quem disser, delícia. não, Pro, a gente não queria, eu não queria que lesse, então a gente não mostra o texto, mas e nisso a gente vai. Então, assim, não dá para você fazer uma prova, eu não estou ensinando ele a desenhar, eu estou querendo que ele aprenda a se conectar com ele, com o outro, via desenho, via literatura, via escrita, via cinema, enfim, né? E Qualquer que seja. é bacana a gente contar essas coisas, porque, como eu te disse, né, eu queria que a gente fizesse um episódio para inspirar professores. Você vê, pode ser uma pequena iniciativa isolada dentro da sua disciplina. Não precisa Isso, existir uma mudança institucional, não precisa ser uma disciplina, não precisa ser uma extensão, embora agora, com a com a curricularização da extensão, curricularização. se abre uma enorme oportunidade para pensar coisas nesse sentido e colocar Isso, isso na carga horária do curso, né? A gente, exato. a gente tem um episódio aqui no podcast só de curricularização da extensão, então, para quem não ouviu, não sabe do que a gente está falando, dá uma passadinha nesse episódio para ver, mas a gente vai ter
uma porcentagem perto de 10% da carga horária total dos cursos Isso é. devem ser atividades de extensão obrigatoriamente. E há uma discussão se os estágios entrariam ou não nisso, mas para todo mundo que está aí disposto a pensar coisas diferentes daquilo que a gente já faz, que é assistência, uma boa disciplina aí de um clube de leitura, algo relacionando arte de diferentes modalidades, né? E assim, fica aí uma inspiração para todo mundo. E assim, o professor, assim, ele tem que se envolver, né? Ele tem que também querer acreditar que aquilo Gostar. que ele está fazendo é formação do aluno, né? Ele está formando a pessoa, né? Então, assim, é aquilo que a gente estava falando desde o início, vai além da técnica, né? Eu brinco com os meninos, eu digo assim, olha, fazer exame físico, todo mundo faz. Eu posso ensinar meu filho, que não é da área de saúde, que não é estudante de medicina, a fazer o exame físico, a técnica do exame físico, do aparelho respiratório, cardíaco, né? E ele vai fazer muito bem. Ele vai aprender, ele vai fazer. O que é que muda? Qual é a diferença? É o que você faz, é como você faz, é para que você está fazendo aquilo e o que é que você vai fazer com isso. Então, assim, como é que você aborda esse paciente? Como é que você raciocina em cima disso? Como é que você se comunica com ele? Como é que você toca ele, né? E Recebe, tocar né, em a todos os queixa. níveis, né? Recebe essa queixa, ouve de verdade o que ele está dizendo e não diz assim, isso é bobagem, é uma bobagem. Vai ele contar a história toda. Ouça, porque às vezes está ali, o que você precisa saber está ali. E às vezes o que a gente precisa saber do que está ali, Eda, é algo que, inclusive, deixa a gente mais tranquilo, do tipo, olha, este paciente não está num momento pessoal para encarar as necessidades que Exato, ele tem de cuidar desse problema. O foco dele está em outro exatamente. lugar. E aí você, inclusive, pode ficar mais tranquilo. Olha, eu posso fazer até aqui, daqui para frente não Isso, é minha responsabilidade, porque o próprio paciente não está pronto ainda. isso. E a abordagem muda. E Então, você corresponsabiliza também o uhum, paciente, né? Porque, assim, falar do ponto de vista de um médico, né? Porque é a minha profissão, a gente tem muito aquela coisa assim de dar a ordem, de dizer, faça assim, faça assado, e depois se o paciente não faz, o paciente não aderiu ao tratamento. Mas por que exatamente ele não teve essa adesão, né? Será que eu fui clara também? Será que eu entendi qual era a necessidade do paciente? Eda, você está romantizando, porque o tempo é muito curto para você. Sim, gente, mas também não dá para você chegar e fazer assim. Doutor, eu vim aqui porque eu estou com uma dor, né? Paciente da dor. uhum. Estou com a dor. Tá. Então vamos fazer uma infiltração, vamos fazer um bloqueio, vamos prescrever 3 medicações que vão atuar diferentemente e vão controlar sua dor e pronto. Vai embora. Volte daqui a 3 meses. Faça fisioterapia, faça não sei o quê. O paciente não Principalmente dor, né? Que é uma coisa que cada um sente de um sente jeito de um e que os jeito e impactos na vida são tão diferentes, são né? tão diferentes e que as condições do paciente são tão diferentes. Então, assim, uma vez eu ouvi de um residente, ele dizia assim, mas isso não é minha função, não, professor, doutora. Eu disse assim, sim, é sua função, porque você, enquanto médico dessa paciente, você tem que orientar, você tem que falar com a família, você tem que entender, você não pode simplesmente tomar uma decisão sem envolver, sem saber o porquê, sabe? Não dá. Uhum. Aí ele ficou olhando para minha cara como se eu estivesse falando assim, ó, uma Algo heresia, ou então uma loucura. Diz assim, essa doutora
preceptora. Essa minha preceptora é louca. Oh, mas uma coisa que eu noto muito hoje nos estudantes é assim, uma imensa falta de repertório para quase tudo. Parece que a gente tem tanta oportunidade e ao mesmo tempo vivencia tudo muito superficial, não sei. É É, muito superficial, é. a sensação que eu tenho, por exemplo, meus estudantes chegando para fazer prova prática. Ai, professora, estou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Eu falei assim, talvez isso não seja exatamente ansiedade. Talvez você esteja com uma expectativa alta a respeito do que vai acontecer. Talvez você Isso, esteja, assim, com curiosidade sobre o desconhecido do que será essa prova, mesmo eu tendo te explicado. Talvez você esteja um pouco, sim, ansiosa para começar, para é, desenrolar esse assunto. Então, assim, é uma falta de repertório até para explicar o que está sentindo. E isso. aí, quando eu escuto uma música, talvez não as mais populares, mas até as mais populares, quando a gente escuta uma música, ela tem nuance. Quando você pega um quadro com duas, Que três você cores, olha, profundidade, né? exato, Dimensão, ponto de fuga, quando você pega um texto para ler palavras novas, construções diferentes, personagens, diferentes. é tanta variedade, é tanto repertório que a gente tem na arte que é impossível que a gente leia, escute música, Uhum. assista um filme e não E saia dali com não, alguma coisa na bagagem, né? e não saia modificado, né? Não saia com um repertório melhor. É isso mesmo. E a gente vê isso, né? A gente pergunta na simulação como é que você se sentiu nesse, nesse cenário, né? Fazendo o que você fez. Ah, eu acho que eu fui muito bem. Tipo, não, estou perguntando como é que você se sentiu. As pessoas não conseguem falar. Sentimento, emoção. Aí, olha assim, você se sentiu confortável, triste, ansioso, com Excitante. medo, excitante, não feliz, né? Eu quero saber que sentimento foi. É pior se eu perguntar, às vezes eu faço assim, tipo assim, qual é a cor desse seu sentimento? Cor? Aí você quebra as pernas dos alunos tudo. Não, mas assim, é uma forma diferente de você chegar e dizer assim, eu não quero saber o que você fez agora, bem ou não, eu quero que você conecte com outra coisa. Quando você conectar com isso aqui, aí a gente vai para ver o que é que você fez de bem, o que é que você acha que foi legal, o que é que você acha que você poderia fazer diferente, o que é que você acha que faltou de repente. Mas antes eu quero aqui, né? Principalmente um cenário que é muito que demanda, tem uma carga emocional. Tem uns que são mais tranquilinhos, então a gente não. Mas tem uns que você vê que. Então, como é que você não vai trabalhar esse sentimento? Aí você vai para o paciente, vai ter um quadro parecido com aquele. E aí você não sabe se a emoção que você está sentindo, se a raiva que você está sentindo, se o desespero que você está sentindo é seu ou é do outro. E É. se é seu, como é que você lida com isso? Aí vem a literatura, vem a arte, que lhe dá, assim, muitas formas, né, de lhe dar, é isso que você falou, lhe dá esse repertório, Sim. né? Então, você diz assim, poxa, eu li isso naquele livro que tinha aquele personagem que era tão parecido com isso que eu estou vivendo, como foi mesmo quando a gente discutiu que, né, poxa, eu poderia então, assim, são mundos, né, você muda de tempo, de época, de cultura, de coisa, É tanta coisa. repertório mesmo. Repertório. Repertório, né? Aí, é uma Hum, pergunta improvisada, tá? Porque tá. é óbvio que a gente já está conversando há mais de uma hora aqui. Gente, é mesmo. É, e aí, a gente tem muita gente que escuta o podcast que está formada já, às vezes até Uhum, já terminou a especialização, já completaram os estudos formais, mas que uhum. continuam, né? Porque agora não dá mais para largar de É, estudar,
É o tal do lifelong learning, estamos todo mundo estudando. E muita gente acha que a arte exige, sei lá, um berço, uma Berço. condição socioeconômica. Muita gente não sabe de onde, inclusive, experimentar essas coisas. Eu queria te perguntar como que Ieda, depois de formada, sem esses vínculos todos do currículo estruturado, Sim. como você mantém a arte na sua vida para a gente inspirar quem hoje já está formado, quem já está pós-graduado, a beber dessa fonte? Então, ó, quem tem filho É. pequeno e tal, literatura em museu é fantástico. Você ainda carrega o filho para que, se não tiver filho, vai também, porque é ótimo, né? Eu adoro Depois museu. senta, toma um café. Geralmente agora os museus todos têm um café, uma coisa, você senta, toma um café num lugar diferente. Eu acho muito legal. É pausa, é um olhar, tantas coisas lindas e diferentes que existem, né? E aí você pode ir tanto do mais clássico ao mais contemporâneo, depende. Ler, ler, ler. Faz parte aí de um grupo de leitura. Eu tenho uma amiga que não é da área, assim, ela é médica, mas ela não é da área acadêmica. Ela tem um grupo de amigas e que elas têm um clube do livro, Legal. onde elas escolhem um livro, tem assim 2, 3 meses, elas leem e faz um encontro, cada encontro é na casa de uma, e faz a discussão e tal, e faz um café, faz um almoço, dependendo do lugar do dia e tal, e aí é uma coisa assim, muda, e cada uma resolve assim, como vai ser a abordagem da discussão, de forma muito criativa, muito legal, Nossa, né? muito mesmo. Ficar de olho, tem tantas coisas hoje agora com a pandemia trouxe isso também legal, que abriu uma possibilidade de coisas online. Então, assim, tem várias situações que a gente pode fazer, laboratórios de leitura, né, ligados às universidades até, sem ser necessariamente um aluno formal, público Matriculado, formal. externo, ser público externo, né? Então, e que vai fazer uma discussão. E a discussão em grupo de um livro é muito diferente da leitura individual, Total. muito diferente. Eu tenho feito isso agora, eu faço com o pós-doc, eu comecei acompanhando lá na Unifesp, né? E comecei fazendo laboratório de leitura, desde lá o laboratório de humanidades, e assim, a leitura para mim sempre foi uma coisa mais pessoal, mais intimista. Mas quando você discute, você ouve as percepções dos outros, isso faz também uma outra, é uma revolução, é muito bom. Então dá para você fazer isso também. E assim, se você tem um dom ou uma vontade que de repente, como eu, né, desenhava muito quando era criança, adolescente, depois parei e tal. Antes da pandemia, eu tinha voltado a sentir uma vontade muito grande de voltar a desenhar. Achava que fazia as coisas toda amarrada, assim, meio coisa, mas comecei. E aí fiz um curso, um workshop de aquarela, porque eu achava que eu queria fazer aquarela, porque eu achava que era uma coisa que tinha muito a ver comigo, mas eu não sabia nada. Técnica, já técnica. Não tinha técnica nenhuma. Eu tinha começado a fazer com lápis aquarelável, aquilo já estava me dando. Aí fui fazer, que é inclusive com essa professora lá nossa na Baiana, Ah, e que agora é minha parceirona. E aí fiz. E aí hoje eu pinto. Sempre que eu posso, eu pinto, é. tá? E a cabeça da É, gente fica tão leve, né? naquele momento, eu mudo, sabe assim, traço, o que é que eu vou fazer? A cor, qual é a cor que me chama? Qual é o... E nesse momento, eu tô fora, é um momento meu, um momento de... E que eu vou fazendo. E assim, como tudo é fazer, né? Ler, você pega de novo no tombo e volta a ler, e aí de repente você toma de novo aquele gosto pela leitura. Ah, eu não consigo ler. Leia de noite antes de dormir, não se cobre. Eu acho que a gente da saúde, a gente da medicina especificamente falando, né?
A gente se cobra demais, a gente é muito perfeccionista, a gente acha que tem que ser tudo perfeito. Não existe isso, não tem perfeição, não existe. Se eu não consigo ler todo dia, mas eu tento ler. Eu não consigo ler um capítulo. Leia 4 páginas, tá bom? Leia. Melhor do que não ter nem começado, né? Pois é. Eu gosto de cinema, eu gosto de filme. Kátia, tem muita coisa boa na internet, nos streamings, né? O cinema está voltando, mas agora dá também para fazer algumas coisas, mas se não quer ir ainda para cinema, tem muita coisa legal que dá para você procurar, né, na internet e assistir, né? Então, assim, é isso. Hoje eu quer escrever, escreva também. Tem os cursos, às vezes, tem umas oficinas, né, de escrita criativa, de escrita reparadora, tem várias coisas assim que dá para Inclusive, fazer. várias coisas gratuitas, viu, gente? Gratuitas, Se você procurar, você exatamente. encontra. Ó, logo no início da pandemia, eu fiz um curso de. Não vamos falar quantos cursos nós fizemos na pandemia, senão a gente vai Não, assustar o gente, pessoal. esse foi ótimo. Eu fiz pelo Goethe Institute, né? Um curso sobre crítica de arte, tipo assim, Ah, tá? Era com uma curadora, uma artista e curadora, né? Ela estava lá na Alemanha, era o projeto dela, ela era brasileira. aham. E aí ela fez com a gente, com as obras de 2 artistas africanos, né? E a gente observava meio isso mesmo, o papel do crítico. O que que olha, o que que é essa arte? O que é que eu estou vendo? O que é que ela me toca? Qual é o contexto desse artista? E aí a gente pôde conversar com os 2 artistas, teve momentos né, da gente De poder entrar em interação. contato, interação e saber assim, de onde vem a sua criação e tal. Aí depois a gente escreveu um texto coletivo, foi publicado numa revista, né? Aí cada um contribuiu, ela fez a arrumação depois e tal. Foi uma experiência muito legal. Conheci pessoas totalmente diferentes, assim, totalmente fora do meu círculo, né? Uhum. Normal, assim, habitual, né? Gente das artes, das coisas que tem um olhar muito diferente. Então, assim, eu disse, É um não, e foi respiro para a gente também. gratuito. Então, assim, tem assim, possibilidades. Agora, e tempo, né? Tempo a gente não se cobre também tanto. Se não dá para fazer tudo que você quer, faz um, depois faz outro, Experimenta, né? né? Experimenta. Eu acho que é por aí, né? A gente Ai, arranja muito tempo para trabalho, porque a gente não arranja tempo para a gente. tem duas coisas para as quais a gente arranja tempo: para trabalhar, para cuidar É, dos outros, dos outros. Foi da gente, não. né? Aí, Fica sempre quando é da depois. gente, o tempo é que cobra, é o tempo que É, se arruma na vida da gente. exato. Ou, como eu falo, às vezes assim, rouba um tempinho das outras coisas, faz um exercício de equilibrista, mas sem culpa também, né? Sem cobrança, né? Sem cobrança. Mas tem que querer iniciar, né? Tem que se jogar um pouquinho. Aí vai. Ó, Ieda, o bebê muito. veio falar Ah com a lá, ela gente. é linda demais. Ela veio. Eu tenho doido, assim, eu sou doida com siamês. Eu Ah, queria te agradecer muitíssimo por oh, este bálsamo de episódio. Eu espero sinceramente que as pessoas vão escutá-lo agora, várias, né? Antes de iniciar o segundo semestre. Então, ainda legal. com tempo para refletir suas práticas de sala de aula e considerar se não tem alguma coisa que pode incluir, É, inclusive para despertar mais atenção, mais interesse dos alunos, engajar mais em sala de aula e aproveitar, né? Tem tanta é, coisa bela, interessante e
inclusive muito bem feita, como é o pneumotórax, Isso. né? Que pode ser super bem aproveitado e que a gente aproveita para trazer um pouco desse ar fresco para dentro da vida dos nossos alunos, os profissionais de saúde. Queria te agradecer mesmo, viu, minha querida? Eu que agradeço, Ana. Não vejo a hora da gente tomar mais um coffee break presencial. Eu também. Você vai ficar bem? Então, ainda não, viu? Mas eu estou quase preparando um material para ir. Valdes está me estimulando aí com as coisas. Venha. Spoiler, venha. A gente vai vai se ver. E aí, de repente, você faz até uma vivência, assim, diferentona lá com a gente. Gente, vou ter que achar minha agenda aqui. Vou marcar na minha agenda esse Coben. Ieda, muito obrigada. Mesmo. Se você também gostou deste episódio e tem pessoas para quem você acha que deveria encaminhá-lo para ser escutado, às vezes um professor, às vezes um colega, às vezes um amigo que está precisando ouvir um radinho, indo para o trabalho, para dar uma descontraída na cabeça, não deixa de mandar o episódio. Você também pode deixar o seu comentário embaixo do vídeo no YouTube ou então aqui no Spotify, que agora o Spotify também tem imagem junto com o podcast. Se você é do Instagram, você ainda pode comentar o episódio lá no @fizinhortopedia. Mandem para nós as suas impressões e a gente vai ficar muito feliz de saber se vocês também foram tocados pela professoria da Aleluia. Ieda, um beijo enorme. Beijo grande também, Ana.